Olá, eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí. E hoje eu vou trazer um tema que a gente vê nas redes sociais, a gente olha no supermercado e vê as embalagens escritas sem glúten. E a gente quer entender um pouco se o que não é bondismo, o que é doença mesmo, né? E eu trouxe aqui para a gente entender um pouco sobre doença celíaca a doutora Larissa Roseiro, gastroenterologista do Hospital São Vicente de Paulo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você e conversar sobre esse assunto tão importante que está tão em alta nesse mês de maio. Pois é. Agora, como é que a gente diferencia o que é uma intolerância ao glúten, o que é uma alergia, o que é uma doença celíaca? Isso, são 3 doenças muito parecidas, mas diferentes na causa dos sintomas, né? Todas elas têm os sintomas parecidos, que é distensão abdominal, prurido pelo corpo, às vezes, excesso de gases, dor abdominal, diarreia, às vezes vem com quadro de vômitos, tá? Mas a origem de cada uma dessas doenças é diferente. Por exemplo, a alergia vem de uma reação de imunoglobulina associada à proteína do glúten também. Tá? A doença celíaca já é um caso de reação autoimune, o seu próprio corpo querer agredir um fator agressor, que ele reconhece o glúten, a proteína do glúten, como um grande fator agressor. Então, ele vai tentar destruir a mucosa intestinal para evitar que esse fator agressor atrapalhe o organismo. E temos outra entidade que é a sensibilidade aumentada ao glúten não celíaca, que é uma reação com os mesmos sintomas, muito semelhantes, mas não tem agressão definitiva da mucosa intestinal, e também não é alérgica à proteína, por exemplo, não tem reação anafilática ao quadro da doença. Agora, antes da gente conversar, eu sou celíaca, né? Então é uma conversa que a gente vai ter, eu tenho bastante propriedade de falar, porque é um sofrimento até chegar ao diagnóstico. Por que esse diagnóstico demora tanto? Por que o médico fala, pô, ela tá com anemia, ela tá com diarreia, ela tá assim, assado, perdeu peso, como é que você já não se levanta a hipótese da doença celíaca? Exatamente. O diagnóstico dessa população é muito lento e principalmente é por falta de experiência do profissional, o entendimento sobre a doença celíaca, de ter aquele insight de pensar, igual a senhora disse, tô com anemia, tô com fraqueza, tô emagrecendo, tô tendo diarreia, e não tem insight de pensar numa doença autoimune, uma doença crônica que está ocasionando todos esses sintomas. E daí, primeiramente, o colega, o profissional, vai pensar em doenças mais comuns. Só que muitas vezes eles ficam muito tempo nas doenças comuns, investigando só com exame de fezes, exame parasitológico de fezes, dando antibiótico, pensando que pode ser uma Endoscopia sem a gastroenterolite. biópsia, né? Fazer endoscopia sem a biópsia é um erro gravíssimo. Passei por isso também. Fazer endoscopia e não Exatamente. fazer a biópsia. Agora, Larissa, eu sempre falo pros médicos assim, poxa, por que a gente não tem um comprimido que nem o Lactide, né? Porque a intolerância, quem é intolerante, quem tem doença celíaca, provavelmente também tem intolerância à lactose. Tem mesmo. Mas quando eu quero tomar uma coisa de leite, eu vou lá e tomo Lactide e resolvo a vida. E a gente não tem isso com a doença celíaca. A gente tem que tirar o trigo da vida, da casa, do hábito, não é? Então, assim, você acha que esse paciente também retarda? Ele vai retardando esse diagnóstico? O glúten está incluído em muitos alimentos que são base da nossa dieta. O trigo, a cevada, o malte, principalmente o trigo, que compõe pão, bolacha, massas, e a gente não quer abrir mão de prazeres da vida, né? E daí começa até o atraso do próprio paciente também em querer saber o seu próprio diagnóstico para não querer retirar esses alimentos, né, também. Agora, como é que a gente faz o diagnóstico corretamente? Porque você tem o exame de sangue e você tem a endoscopia com biópsia. Então, como é que é corretamente, se você desconfia no seu consultório que ele é celíaco, qual é o diagnóstico?
Como que a gente chega nesse diagnóstico? Primeiramente, tem que ter o conjunto de sintomas. A gente vai perceber que é um paciente que já tem uma diarreia crônica, convive com estufamento e dor abdominal, e a gente tem que investigar o porquê disso. E, além da gente realizar exames gerais, como hemograma, eletrólitos, micronutrientes, a gente fazer essa avaliação. E muitas vezes esses pacientes têm esses déficits alimentares, a gente tem que tentar investigar, perceber que pode ser essa doença autoimune e solicitar um autoanticorpo. Esse anticorpo chama antitransglutaminase e faz parte das imunoglobulinas IgAs. E também a gente tem que solicitar o total dessa IgA para ver se a gente não vai ter falsos negativos também da doença. Tá? Essa transglutaminase vindo positiva, é obrigatório, mandatório realizar endoscopia com biópsia do duodeno. Na segunda porção do duodeno, logo que depois que passa a região do bulbo, e também biópsia do bulbo. Na endoscopia a gente consegue visualizar, ver alteração de mucosa já presente na doença celíaca, mas é só pela biópsia, pela avaliação microscópica dessa mucosa que a gente consegue definir o diagnóstico, que é o padrão ouro da doença, né? Qual é a incidência na população brasileira? Na população brasileira, é mais ou menos 2 milhões de pacientes convivem com a doença celíaca e praticamente elas não sabem que tem a doença celíaca, porque tem essa dificuldade no diagnóstico. No mundo, pela Organização Mundial da Saúde, é em torno de 1% da população mundial que é portadora dessa doença. Agora, dando-se o diagnóstico, eu achava, tá, que mudava o hábito e você resolvia a sua vida. Eu vou parar de comer trigo e pronto, acabou. E assim, não é só parar de comer trigo, né? Eu fui obrigada a trocar panela, trocar os talheres da minha casa. Na minha casa não pode entrar farinha. Então parei de... Mas não é verdade isso. Tem horas... O começo desse tratamento para mim foi horroroso. Eu me sentia muito mal. E eu tive épocas, assim, dias que eu só vomitava, né? Então, assim, como é que a gente cuida desse paciente pós-diagnóstico? Como é que você acompanha esse paciente? Exato, tem que ser um acompanhamento multidisciplinar, com certeza. Tem que ter a ajuda da psicologia, de nutricionista e principalmente de um médico especializado em doenças de desmotilidade intestinal. Tem que ter uma orientação muito bem precisa da equipe da nutrição e também de nutrólogos, né, sobre a dieta e como tentar ao máximo retirar o glúten da dieta e tentar ao máximo evitar a contaminação cruzada. Igual a senhora tinha comentado agora mesmo. Usar pratos tem que ser o seu pessoal, panela, esponja de lavar panela tem que ser o seu pessoal, porque contaminação cruzada também pode desencadear reação imune no paciente. Teve recentemente até o caso de uma criança, acho que foi no Paraná, se eu não me engano, a cidade, criancinha petitinha, portadora de doença celíaca, que teve uma reação na escola na hora da merenda, porque o coleguinha do lado abriu e só a poeira da doença celíaca pôde desencadear essa reação na criança. Eu fui radical, eu proibi o trigo em casa, então não entra mesmo. Então ficou mais fácil, né? Então como não tem contaminação. Porém, quando eu vou comer fora, é um problema. É problema. E já aconteceu, por exemplo, de eu estar... Isso no começo do diagnóstico, agora já até acho que meu corpo estabilizou. Eu estar numa churrascaria. Beleza, churrascaria, né? Eu vou comer só os legumes e o frango, porque eu também não como carne. E aí, eu saí de lá passando muito mal. Passando muito mal. Fiquei uns 2 dias muito mal. E eu ficava pensando, aonde estava esse cruzamento aqui? Provavelmente um alimento que tocou o outro. Às vezes até o próprio pegador dos vegetais pode ter tido contato com o glúten também e ter ocasionado, né?
e é difícil mesmo. Os pacientes sofrem bastante com essa retirada e principalmente com a contaminação cruzada. Até alguns alimentos que a gente sabe que naturalmente Aveia, né? Aveia, por exemplo, aveia naturalmente não tem glúten, mas na indústria, na indústria alimentícia, o maturamento do alimento, embalagem, empacotamento, é tudo próximo, né? Do trigo, da cevada, da aveia, tudo junto. E cerveja? Agora tem cerveja sem glúten. No começo Tem cerveja sem glúten agora. tinha. Aliás, era melhor que do que... Não tinha. Tem sim. Não tinha. Então você falava assim, poxa, eu não posso ir tomar cerveja com meus funcionários, porque não dá mais. Não tenho mais essa condição. Tem que levar o seu pack. Mas agora tem. E outro dia eu tava num bar, o cara falou assim pra mim, olha, hoje eu tenho cerveja sem glúten aqui. Ai, que lindo. Agora, terminado o diagnóstico, a pessoa tirou. Quais são os exames que essa pessoa tem que ter? O que ela tem que fazer de acompanhamento? Sempre tem que observar, né, a questão de desnutrição. Porque a mucosa intestinal, que vai ficar muito inflamada por muito tempo, agredida por muito tempo, não consegue absorver a grande parte dos nutrientes. Porque faz uma síndrome desabsortiva, não tem jeito. E daí sempre a gente tem que ficar investigando, acompanhar sobre macro e micronutrientes, tanto quanto a complexo B, vitamina D, cálcio, potássio, sempre ver o ferro, para perceber porque não está sendo absorvido, né? E pode ocasionar lesões secundárias a isso, né? Essa fraqueza, mal-estar, cãibras também, né? E é uma sensação terrível você tá fraca, não conseguir fazer suas atividades e ninguém descobre o porquê, né? Quando vai ver uma deficiência de ferro, e aí vai ver a deficiência de ferro. Eu tomei ferro na veia muitos anos até esse diagnóstico. Até o Mas diagnóstico. como é que a gente repõe a vitamina se não absorve? O estômago não absorve. Daí tem que fazer na veia intramuscular, né? Ver se o déficit está muito grande e fazer essa reposição. Porque, de fato, não faz essa reposição porque o intestino não está absorvendo mesmo, né? Agora, qual é o risco de não se tratar isso? A doença pode evoluir para outras complicações, né? Além de você ter quadros de desnutrição grave por não tratar a doença, você pode ter outras doenças, inclusive outras doenças autoimunes, como diabetes tipo 1, doenças da tireoide. As doenças autoimunes, de um modo geral, elas estão sempre andam juntinhas, de mãos então, dadas, com certeza. Elas estão sempre juntinhas, né? E a agressão contínua do intestino, essa lesão constante, pode desencadear cânceres de intestino. Então, sempre o paciente tem que ser acompanhado quanto a essa possibilidade oncológica, né? Porque existe risco até, em alguns casos, de evoluir para linfoma, inclusive. Infelizmente. Agora, o acompanhamento, que é a endoscopia por ano, como é que você trabalha esse protocolo? Na verdade, a gente orienta sempre o paciente e a cada 1 ano a gente pede o exame para o paciente. A gente realiza, vê como que está a mucosa e se você consegue ter uma mucosa com agressão leve, o MARSH, que é a escala endoscópica que a gente usa, a gente pode começar a postergar esse exame endoscópico, que daí a gente percebe que a lesão está em um nível baixo, segura. Uhum. Colonoscopia precisa? Colonoscopia de rastreio, sempre que aparecer também outros sintomas, emagrecimento grave, sangramento intestinal, sinais de alarme, com certeza tem que fazer colonoscopia sim, e principalmente para a população universal, a partir dos 45 anos, independente de ter doença celíaca ou não, é orientado a realizar colonoscopia para rastreio de câncer coloretal, para toda a população, para ver se existem nódulos ou outras alterações sugestivas de neoplasia. Agora, Larissa, você não acha que a gente precisava conscientizar melhor? Outro dia a gente teve um caso de uma criança que queria levar uma comida diferenciada na escola, a escola bloqueou, porque ela era celíaca. Então, não falta um pouco de conscientização sobre a doença?
Falta muito. Tem muitas doenças que precisam de umas delicadezas a mais da diretoria da escola, do chefe no trabalho, quanto à sintomatologia do paciente e, e as necessidades especiais que ele apresenta. Por exemplo, essa criança era o único alimento que ela iria poder comer, né? Para ela não ter uma reação. E foi proibido. Tudo deve ser conversado e orientado, muito bem orientado, à direção de escola, no trabalho, em todos os lugares que você convive em comunidade, né? Para você ter um ambiente mais inclusivo, né? Agora, é importante a gente frisar aqui que não há tratamento para doença celíaca. Porque o único tratamento que existe é retirar o trigo da vida da pessoa. Exato. Não tem medicação, não tem tratamento, ela não vai ficar boa ali na frente. E essa é outra pergunta que eu faço para você. Por que é que a gente não avança, né, na medicação? Não tem uma medicação para isso. Ainda não existe medicação, é como a senhora falou mesmo. A doença celíaca, o único tratamento é a retirada total do glúten da dieta. E a gente acredita que novos avanços estão aparecendo. Tem muitos estudos, grupos de estudos internacionais, europeus, para ver a questão de imunobiológicos, na tentativa de conter essa resposta inflamatória. Mas ainda no mercado não existe nada. Mas a gente está vendo avanços. Acredito que em breve a gente vai ter boas novidades. Agora, se a gente tem 1% da população com doença celíaca, a gente deve ter o quê? 10% com intolerância, doença celíaca, intolerância e alergia. Porque eu acabei de voltar de viagem e eu fiquei abismada da quantidade de bakeries sem glúten, de mercados sem glúten, de um mercado consumidor sem glúten. Eu não acredito que as pessoas tirem o glúten porque elas querem. Não. Elas tiram o glúten porque elas têm um sintoma, né? Como é que a gente avança nisso? É o mercado, é o consumo? Exato. O consumo vem crescendo, também por essa população de sensibilidade aumentada ao glúten, que vai trazer os mesmos sintomas, como a gente já comentou, né? Mas não tem a reação grave da doença, nem a alérgica, nem a autoimune. E essa população vem cada vez mais crescendo e percebendo os sintomas, estão trazendo uma pressão a mais na indústria alimentícia. Tanto, não só quanto ao glúten, como alimentos sem lactose, porque cresce cada vez mais intolerância à lactose, intolerâncias diversas a vários grupos de alimento. Porque a gente tem que parar, gente. Porque também, por que é que a gente tem a intolerância ao trigo? Porque o trigo é modificado, aumentar o tamanho da proteína do trigo. Né? Então, a indústria foi modificando aquele trigo que talvez minha avó comia, não é mais o trigo que a gente se encontra. E a lactose também, né? Não é o mesmo leite, não é a mesma condição que a gente tinha. A gente não sabe quantos aditivos químicos tem no leite hoje. Transgênico também. Transgênico. Total. Será que a gente num dia não vai conseguir voltar e falar assim, aliás, eu tenho uma pessoa lá em Botucatu estudando isso, que é o trigo sem o glúten. Nossa, que maravilhoso. Porque eles estão tentando voltar para trás. Porque a gente está adoecida porque a indústria transformou a nossa alimentação. Não é isso? Criou, parece uma bula de medicamento, cada componentezinho de cada alimento mesmo, né? Infelizmente, a indústria alimentícia, para suprir toda a população, para ter uma alta produtividade, faz essas modificações, infelizmente, né? Mas é um sonho ter alimentos orgânicos para a gente se alimentar melhor, sem agrotóxicos, com certeza, né? A alimentação dos nossos avós, com certeza, era muito melhor do que a nossa. E tem uma pegadinha na doença celíaca, que eu fiquei sabendo, eu fiquei inconsciente depois, né? Porque é o seguinte, tem um monte de produtos no mercado. Tem biscoito maisena, tem biscoito champanhe, tem não sei o que, tem bolo, tem não sei o que, não sei o que. No começo eu comecei a comprar. E eles são caros, mas eu falei, só para mim eu vou comprar. Depois eu falei assim, não, mas peraí, isso daqui também é ultraprocessado. Pode conter traços de glúten. Não é nem por isso também. que eu estava preocupada. Eu estava preocupada com outras adições químicas que haviam ali, que não era uma alimentação saudável.
Não, é uma bula de remédio. Pois é, porque tem também para tirar o glúten tem que ter XN coisas ali para fazer esse pão funcionar e tal. Então é complicado mesmo. Porque você tem que mudar, Tem muito aditivo, muito. tem que tirar o glúten e os ultraprocessados. E como é que é isso no seu dia a dia lá no hospital? Quanto à alimentação, tem muitos pacientes que, mesmo não tendo queixas específicas de alterações de trato gastrointestinal, vêm com queixas, veio por causa de, sei lá, pneumonia, uma infecção. Com a alimentação do hospital, que é a alimentação base, normal, queixam-se muita distensão abdominal. E daí a gente sempre está pedindo uma luz da nutricionista que sempre ajuda a gente para trocar a dieta. Ela oferece dieta sem glúten, com tapioca Isso no São também. Vicente. No São Vicente, que elas Porque eu já me são internei em maravilhosas. hospital particular, que eu pus lá, eu sou celíaca, para fazer uma cirurgia. No dia seguinte veio a comida com pão. Ninguém nem ligou E para mim. veio tudo normal. Eu já tive também esse problema. Eu sou portadora de diabetes também. Sou diabética. Não adianta. Vem pudim, vem gelatina normal, vem tudo. Daí a gente tem que solicitar, tem que formalizar essa solicitação. Tem isso. São Vicente tem essa opção. Tem essa opção. É muito importante isso. Eu tive vários pacientes que vêm por causa de diarreia também, e a gente solicita a orientação da nutricionista, da nutróloga, temos nutróloga no hospital também, e elas colaboram muito com a gente e oferecem essa dieta, oferecem café da manhã com mais ovo, com mais proteína, a tapioca, como eu já disse, mais frutas. Elas são maravilhosas, as profissionais. Que bom, né? Bom, agora para a gente encerrar a nossa conversa, o que é que um celíaco tem que ter? Quem é que tem que acompanhar esse celíaco? Sempre tem que ser acompanhado por um gastroenterologista de confiança, especializado em doença celíaca, quanto muito em desmotilidade intestinal. Precisa ser acompanhado por o restante da equipe multidisciplinar, psicólogo e nutricionista, para fazer um acompanhamento adequado dessa dieta totalmente isenta, sem glúten. Muito bem. Doutora Larissa, quem quer conhecê-la, tem Instagram, tem alguma coisa assim, LinkedIn? Tem o Instagram, doutora Larissa Roseiro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquem conosco e sigam-nos nas nossas redes sociais, jj.com.br. Até mais.